Nós temos um Senhor, e o nosso papel é viver e gastar a nossa vida para servir esse Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender o seguinte: nosso coração, ele é empenhado em servir a alguma coisa, ou a alguém, ou a alguma causa. Então, se você, por exemplo, deixa de servir a Cristo para ficar em casa, deitado na cama, apenas por preguiça, você está servindo aos seus prazeres e não ao Senhor. Se você deixa de servir a Cristo para servir a alguma vontade egoísta de alguém, que é contrário àquilo que Deus te pede para fazer em relação ao seu próximo, você está deixando de servir ao Senhor, mas está servindo a alguém também. É o que Jesus nos chama a fazer: servir a sua causa, servir ao seu reino, servir a quem Ele é, pois Ele é o nosso Senhor. Você quer ver um exemplo muito claro disso nas Escrituras? Vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. Paulo, um homem que antes era um perseguidor da igreja, um fariseu, um judeu devoto, um cara que sabia muito sobre a lei, sobre o Antigo Testamento. Paulo tem uma conversão descrita em Atos capítulo 9 e ele conhece Jesus, certo? Se você lê Atos capítulo 9, você vê que é algo tão impactante que faz com que um perseguidor da igreja agora se torne um perseguido. Que ele que antes odiava os cristãos se torna um irmão dos cristãos pela obra que Cristo fez em sua vida. E esse mesmo Paulo, ao começar uma das suas cartas mais lindas, que é a carta que ele escreve à igreja de Roma, sua carta aos Romanos, ele vai começar dizendo: eu, Paulo, servo de Cristo. Algumas versões, a tradução para servo estará escrita como escravo, porque o termo ali utilizado no grego, doulos, significa escravo de Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para o conceito de servir, é um conceito muito maior do que ir à igreja e fazer coisas. É um conceito realmente de escravidão. Mas espera aí, quando a gente pensa em escravidão, pensando hoje, século XXI, na nossa vida, em todo também, né, em toda a história da humanidade, depois que o pecado virou pecado, a escravidão é algo totalmente ruim. Então, se hoje, no século XXI, meu Deus, alguém faz alguém de escravo, um ser humano faz outro ser humano escravo, isso é totalmente errado. Porque nós, com a nossa natureza pecaminosa, transformamos o serviço em algo ruim. Porém, nós temos que entender o seguinte, como eu falei aqui, todos nós estamos servindo a algo. Todos nós somos escravos de algo. Quando nós somos escravos dos nossos próprios desejos, Jeremias vai dizer que nosso coração, por exemplo, é enganoso. Então, se somos escravos do nosso coração, nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Ou se somos escravos dos desejos dos outros, que também são pecadores e também têm coração enganoso, nós também estamos sendo escravos de algo que é enganoso. Todavia, entretanto, porém, nós precisamos escolher a quem nós devemos ser escravos. Eu creio, e pelo menos eu tenho essa experiência na minha vida, de que ser escravo de Jesus Cristo é a maior das coisas que eu poderia ser. De que ser escravo de Jesus é alcançar de fato uma liberdade plena em alguém que me libertou das amarras do pecado. Então eu já sou agora um servo, um escravo de Cristo, de forma prazerosa, porque não é um Senhor que está sobre mim com um jugo pesado, mas é um Deus que me ama, que é o meu Senhor. Percebe a diferença? É esse Paulo que antes era escravo de um sistema religioso, que antes era escravo de um sistema farisaico, que agora diz: eu sou escravo de Cristo, e não há prazer maior nisso. No capítulo 1 de Romanos ele vai descrever o Evangelho que o salvou e o que tornou servo do Senhor.